Olá, seja muito bem-vindo ao Risk, o seu podcast de arquitetura, ideias e algo mais. Gente, hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial, processo na arquitetura, na arte, no design. Eu estou aqui com meus dois queridos, nosso convidado especial de hoje, Tomás Ambrósio, lenda viva do design brasileiro. Lenda viva, só vivo. Só vivo. E o nosso querido Pablo Assis Batista, talvez o melhor arquiteto do Brasil vivo no momento. Não, longe disso. Longe disso? Tá. Disso. Então, o que se coloca aqui, Pablo e Tomás, é o seguinte: nós estamos sendo invadidos por uma questão da inteligência artificial, que ao mesmo tempo fascina e me parece um risco. Eu que fiz a transição entre um mundo completamente analógico e agora entrando no mundo de inteligência artificial, onde aparentemente tudo é resolvido por alguém, você outorga a responsabilidade para uma entidade externa a você sobre a sua humanidade, sobre a sua produção, sobre o que você pensa, sobre como você vai desenvolver determinados trabalhos. Eu acho que nós estamos batendo na porta de um mundo muito diferente. Não sei se melhor ou pior. Acho que pode ser melhor, mas vejo muitos riscos, principalmente porque o uso da inteligência artificial vicia e causa dependência. Eu queria ouvir um pouco sobre isso. Vai piorar muito antes de melhorar, a minha opinião. Eu acho que a inteligência artificial ela vem como uma ferramenta que ela pode atender diversas etapas do processo criativo e até do processo administrativo ou qualquer outra coisa, e que as pessoas começam a se questionar se ela não pode fazer tudo. Só que eu tenho um processo muito particular com como você vai criar uma determinada coisa, que é um livro do Morfoses, que ele mostra o processo criativo dos projetos em linha do tempo. Não sei se você lembra desse livro, em que ele tem uma metragem que ele começa em 0 centímetro, então as páginas são todas viradas, como se fosse um painel único. E a última página, os projetos que eles estavam fazendo naquela época, eles estavam meio que distorcidos com o tempo. Isso mostra que o processo de arquitetura, como o processo de arte, qualquer tipo de tarefa que o ser humano vai criar, ela precisa ter um tempo de maturação, um tempo de experiência, e a inteligência artificial mostra que não precisa fazer isso. As pessoas podem entender dessa forma. Mas eu não vejo como uma solução muito vindoura esse tipo de coisa, porque ela pode criar coisas maravilhosas, rápido, mas ela pode fazer com que a pessoa entenda que só daquela forma ali ela pode fazer uma determinada tarefa. Entendi. Só vou ligar um Wikipedia aqui, gente. Morfoses é um escritório de arquitetura de um arquiteto chamado Tom Mayne, que era dos arquitetos que tentavam pensar o futuro, e vale a pena conhecer o Morfoses. O Tom Mayne já tem uma certa idade, mas continua sendo uma referência. Ótimo arquiteto. Porém, quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente pensa em resultado imediato, imediatismo. Tomás, e o processo? Onde fica? Eu acho que a questão da inteligência artificial hoje em dia, ela parte do pressuposto, particularmente na área artística e até de design, assim, quando existe digamos, um processo criativo envolvido, ela parte do princípio de que o processo é um obstáculo, que o tempo que demora para você chegar num lugar, ele tem um juízo de valor nesse tempo, né? Você precisa ser eficiente, que é a mesma lógica da produção industrial, e que a inteligência artificial resolve essa dor, digamos assim, porque ela agiliza muito esse processo, enquanto ela tira do artista, digamos assim, essa habilidade de desenvolver o que ele está fazendo direito, né? No sentido de que o tempo não necessariamente ele é ruim. O tempo de um processo ele não está atrelado a essa eficiência. A eficiência é um juízo de valor nosso sobre um processo criativo. E claro que assim, no mundo profissional, no mundo do mercado, de indústria, principalmente design, que é uma área da comunicação, não é uma área artística, você tem prazo, você não pode se deixar numa coisa tão indefinida assim. Mas, por outro lado, eu sinto que nesse aspecto específico da inteligência artificial, ele vem como uma próxima facada num processo de precarização dos processos criativos, no geral. Assim. Antes da inteligência artificial existir, não é como se fosse um paraíso criativo.
Muito pelo contrário, a gente já tinha essa pressão de produção, a gente já tinha uma falta de confiança na natureza desse processo. Era uma coisa muito mais focada em resultado rápido. Você tem uma série de estúdios e de produções que se vendem como eficientes, né? Então elas fazem tal coisa muito rápido. E não só em design, em outras áreas criativas, por exemplo, animação. Isso é muito comum, você ter estúdios que o diferencial deles é a velocidade com que o projeto é produzido. E quem perde é sempre essa parte criativa, sempre assim. Então, na realidade, você concorda que talvez a inteligência artificial tenha hora e lugar? Eu acho que a gente não viu uma versão de inteligência artificial que conversa com as pessoas que, em tese, se beneficiam dela, né, que são os artistas e os designers, porque eu não sei de nenhum deles que está tão envolvido com as que têm sido mais prolíficas, digamos assim. Elas são consequências de pessoas que querem eliminar essas profissões, no geral, né? Tem uma frase muito famosa sobre esse assunto, que é a ideia lá, principalmente até a coisa da mecanização, né, do início do século XX, de que a gente eliminaria os trabalhos e as máquinas trabalhariam para a gente só ficaria no lazer. Sim, Isso aí. né? E o agora Ali tá acontecendo, é esse pressuposto, mas na realidade Le Corbusier achava que o homem é um homem-máquina e nós vemos hoje em dia só pensar em filosofia. Né? E na verdade é o contrário, os robôs estão eliminando o lazer para a gente trabalhar mais. Então o artista está perdendo lugar para a máquina, porque a arte, principalmente a arte, assim, não falando tanto ao design, mas a arte, eu sinto que ela é uma das últimas fronteiras da anti-eficiência, digamos assim. Né? Ela permite, claro que também dentro de restrições, mas ela permite que você não crie uma relação entre tempo e resultado. Né? Um artista pode ficar 2 anos fazendo um quadro de 15 centímetros, por exemplo. E isso não é ruim. Isso não é uma coisa negativa. Isso é simplesmente o processo daquele quadro. Isso enriquece aquela experiência dentro da expressão dele. E eu sinto que a inteligência artificial, com a arte, ela se vende nesse sentido de você eliminar esse tempo. E uma vez que esse tempo foi eliminado, ninguém vai tomar o lado do artista nesse sentido. E isso acaba pingando, digamos assim, para as outras áreas do design, por exemplo. Então tem coisas que demoram mais a serem feitas e que também serão encurtadas nesse processo. E por mais mecânico que pareça, tem um valor no processo criativo, tem uma exploração, tem uma contemplação do trabalho que você está fazendo naquele trabalho mecânico. Né? Eu sei que é uma coisa quase protestante da minha parte, assim, dizer que o trabalho enriquece, o trabalho dá dignidade, mas eu sinto que para o processo criativo, esse período de mão na massa, digamos assim, é muito importante para você abrir um pouco, abrir a cabeça para a ideia que você está fazendo, para você ir construindo ela junto dentro do tempo que ela precisa, ao invés de você terceirizar ela para uma versão que não conversa com você de jeito nenhum. Eu tenho a impressão que a IA, ela reflete a nossa sociedade, principalmente a sociedade do imediatismo. Nós precisamos disso aqui agora. É uma sociedade que se esquece do passado muito rapidamente. Ela se lembra de um passado recente a partir da invenção do videotape. A gente lembra do Pelé na Copa de 70 colorido. Daí para trás, se não é colorido, a gente não olha. Tá? Se não é colorizado, se não está em 60 FPS. Aonde eu quero chegar com isso? Esse esquecimento do passado, esse esquecimento do processo que nos trouxe até aqui, ele esvazia muito a percepção do valor de determinadas coisas, principalmente artísticas. Né? Eu estou agora falando de arquitetura, de casa. Né? Você vai fazer a casa. As pessoas, né, hoje em dia, e é muito comum você receber 80 imagens do Pinterest. Aí vem 80 e é divertidíssimo. Eu faço um exercício com os alunos e com muita gente, né? E a gente começa a agregar uma série de imagens. Cada um me manda uma imagem do interior que mais gosta, e a gente percebe uma pasteurização completa do gosto. Todo mundo pensa a mesma coisa. Eu não vou entrar aqui, se vocês quiserem, depois eu posso falar, posso mostrar para vocês, a gente pode fazer essa experiência juntos. Só que me parece que não existe um passado, existe um compromisso com o presente e com o efeito manada. Tá? Por exemplo, hoje em dia a gente consegue renderizar coisas com inteligência artificial. Onde é que ela vai pescar? Ela vai pescar exatamente nesse inconsciente coletivo. E cada vez mais nós entramos numa mesma panela. Estamos todos iguais porque não temos mais história. Não temos um passado, não temos um processo. Quando isso se apaga,
Eu acho que a gente está se tornando completamente obsoleto, e essa é a minha luta, talvez inglória, né? Para não obsolescência do ser humano. Você tem aproveitado bastante inteligência artificial, Pablo, principalmente para questões de tarefas mais repetitivas. Quanto à sua experiência? Exato. Como é que eu uso hoje em dia a inteligência artificial para programação, por exemplo. Criar um plugin no programa 3D que eu uso para gerar as imagens. Maravilhoso. Mas eu que faço o projeto. Sou eu que modelo o 3D, sou eu que renderizo as imagens. Agora, a partir do momento que eu quero uma ferramenta que selecione todas as geometrias do arquivo e coloque um material diferente para cada uma delas com cores diferentes, é uma tarefa que eu não vejo problema nenhum. E eu acho que para isso a inteligência artificial ela deveria estar focada. Como uma extensão das suas habilidades. Exatamente, como uma ferramenta. Porque eu não acho que ela vai substituir, eu não acho que ela vai conseguir chegar num determinado ponto de que vai acabar com diversas profissões, ela vai mudar as profissões, isso com certeza. Mas acabar com profissões, eu não vejo dessa forma. Então, sempre vai, na minha opinião, vai ser necessário ter a figura de um artista ou de um profissional para poder desempenhar aquela tarefa. Eu acho que a linha de usar ou não inteligência artificial para uma determinada coisa, ela vai sumir daqui a um tempo. As pessoas não vão mais encarar como uma marca ruim ou uma marca boa. Simplesmente as pessoas vão encarar como uma ferramenta. Assim como foi o computador, assim como foi a impressora de Gutenberg, essas coisas elas vão acabar se tornando corriqueiras. Porém, até chegar a esse ponto, muita coisa ruim vai ser produzida. E aí abre um precedente que ele mesmo falou. Abre um precedente de que as pessoas vão pensar apenas no resultado. Então é muito ruim. Por isso que eu acho que vai piorar muito antes de melhorar. Antes das pessoas perceberem que não é só a inteligência artificial que vai fazer uma determinada coisa. Porque a imagem no Pinterest igual, tem um monte. Decoração estilo tal, decoração estilo... Não precisa mais de fazer catálogo de móveis da IKEA. Não precisa mais. Você faz o desenho do móvel, você pega aquele móvel, eu quero um estilo Japandi, que é um estilo que é comum na internet. Como é que é? Japandi, que é um estilo famoso no Pinterest. Oh. E coloca aquele móvel numa sala X. Acabou. Você não precisa gastar com fotógrafo, com estúdio, nada. Acabou. E entra num catálogo muito rápido. Entendeu? Então, eu acho que esse tempo que é importante, que é necessário, as pessoas vão perceber a importância dele depois de um tempo. Tá? Não vai ser logo no início, porque eu acho que vai gerar muita coisa ruim. Eu vejo uma opção de problemas, uma opção de questões a se fazer nesse processo, né? Primeiro que eu acho que a inteligência artificial ela vai acentuar as desigualdades. Daqui a pouco eu comento mais. Mas eu queria ouvir Tomás contar um pouco a história desse quadro, dessa imagem que você selecionou para a gente colocar na nossa tela de fundo. Antes da gente entrar aqui, a gente estava conversando um pouco sobre o tema de hoje, né? E um dos exemplos mais claros para mim desse processo, que também é uma coisa que eu deveria até ter falado antes, é que a inteligência artificial ela não cria nada. Ela apenas rouba, engole e vomita alguma coisa. Do mesmo jeito que um vômito... Regurgita. Você vê traços de um almoço ali, traços de um jantar. A inteligência artificial faz isso, ela não cria nada. E aí... Porque assim, essa questão, eu não sou muito versado nessa parte legal. Claro que qualquer pessoa com algum senso de ética vê que não é muito correto, né? Mas eu também não poderia discorrer muito sobre isso. Mas eu queria falar desse quadro porque eu acho que ele toca no que incomoda as pessoas mais espiritualmente. De quem é esse quadro? Assim, né? Esse quadro é um quadro chamado Unfinished Painting, do Keith Haring, que era um pintor nova-iorquino que faleceu na crise de AIDS dos anos 80 e 90 nos Estados Unidos, né? Que foi uma coisa que dizimou a cena artística de Nova York bastante na época. E ele era meio grafiteiro, assim, eu não sou também tão versado nele, mas ele sempre fazia esses padrões, assim, era uma marca assinada dele. Sim. Tem várias fotos dele fazendo metrô, por exemplo, de Nova York, era um clássico, assim, era uma coisa muito nova-iorquina.
E Nova York foi muito o epicentro dessa crise de AIDS, né? Então ele se tornou um símbolo dessa geração perdida, digamos assim. E esse quadro é isso, esse quadro ele estava fazendo e ele faleceu, não literalmente enquanto ele fazia o quadro, mas durante o processo de criação do quadro, que estava demorando um tempo, né? Não foi feito no estalo de dedos como se faz IA, ele acabou falecendo e a gente tem essa obra aqui. E o que a gente entende de arte, que é uma coisa extremamente subjetiva, para mim, a parte que conversa com as pessoas, com a parte humana das pessoas, é o que está em branco nesse quadro. Não é a parte que ele fez. A parte que ele fez, ele já fez em muitos outros lugares. Mas a parte que está em branco é o que faz esse quadro. É o que conta a história. É o que conta a história desse quadro, é o que faz esse quadro conversar com a gente. Ser único. A interlocução da pessoa com esse quadro é com a gente entender dentro da gente o que a gente sente quando a gente vê um quadro inacabado. Que sentimento ele traz? Porque tem a tinta escorrendo. A tinta escorrendo é, por exemplo, um sinal de... Não é exatamente desleixo, mas é uma falta de alguém para olhar o quadro. Uhum. A tinta escorreu esse tempo todo, ninguém fez nada, ele não impediu a tinta de escorrer. Porque ele morreu. Então, assim, você tem toda uma interlocução imediata só nessa coisa da empatia, da coisa do sentimento, que é o que faz esse quadro ser muito importante. E aí algum cretino chegou e fez essa versão acabada do quadro com inteligência artificial. Então, assim, é o tipo de coisa matou. Cara, na minha entendimento, isso é uma coisa tão óbvia que é até difícil de explicar, sabe? Como é uma coisa tão clara que você não encontra palavras além do que... Se a pessoa não vê isso e não entende qual é o problema, eu não sei muito o que fazer. Eu não sei muito o que falar, sinceramente. Porque você não tem mais um quadro ali. Você não tem mais Você não tem história. Não tem história, não tem o momento, o contexto. Este é um dos meus medos. Porque as pessoas aceitam. Sem revisão. Tá? Imagina. Cara, a garotada adora hoje em dia a inteligência artificial, depois passa num humanizador de texto para minimizar a possibilidade de ser apanhada na inteligência artificial e manda brasa. O problema é que as pessoas, quando fazem esse tipo de atitude, que tem sido muito comum, elas estão dizendo, estou abaixo da linha da inteligência artificial. Sim. Se você está abaixo da linha, você não está acima para poder revisá-la e utilizá-la com sabedoria, você está assinando um compromisso com a obsolescência. Eu acho isso assustador para o futuro. Tá? E eu estou vendo muita gente mergulhando, indo nessa. E o problema é exatamente esse. Né? Segundo Miguel Nicoleles, ele diz o seguinte, a inteligência artificial não é nem inteligência, não é nem inteligente nem artificial. Porque, na verdade, eu considero a IA uma xerox do nosso inconsciente coletivo, do nosso conhecimento coletivo, e médio. Porque ela não tem muito como fazer o discernimento do que é bom e o que é ruim. Ela consegue entender quais são os gostos ou o que é aceito ou não. Daí a importância do treinamento, daí muitas delas serem gratuitas, porque elas estão sendo treinadas. E nós estamos alimentando essa espécie de inconsciente coletivo e estamos comprando e nos tornando cada vez mais iguais. Um exemplo. A inteligência artificial faria aquela obra de arte que é a banana na parede? E qual é a sua opinião sobre a banana na parede? Eu acho que é uma crítica divertidíssima. É uma crítica, mas ela faria? Não. Não. Um ponto que você trouxe também que me ocorreu é que esse processo de treinamento, eu acho que ele deturpa uma das coisas mais legais do processo artístico, que é aquela coisa do ombro dos gigantes. Uhum. Que você se inspira numa pessoa, a arte desse cara é muito derivativa dessa pessoa, ok? Mas isso é parte de um processo da pessoa, de aprendizado, da pessoa se encontrar a própria voz, da pessoa meio que subir o rio, digamos assim, o fluxo da criatividade, de que aquela pessoa chegou nela, com aquela obra, e tocou nela, e agora ela quer explorar de volta, ela quer chegar naquela pessoa. E aí nesse processo é quando você se encontra artisticamente. E esse processo, ele é muito demorado, e ele não tem uma data certa para cada pessoa. Então, por exemplo, se você tem uma obsessão, que é até um pouco o meu caso, com uma coisa mais pictórica, talvez nem obsessão, mas eu tenho uma intuição muito pictórica e proporcional e anatômica. Eu gosto muito de desenho industrial, de desenho de maquinário, desenho de anatomia. É um processo muito longo de chegar num lugar satisfatório nesse sentido. Mas tem muita gente que faz boneco de palito, que seria em tese um artista muito mais pronto do que eu, no sentido de que a pessoa já encontrou a própria voz ali, e eu não. Então não tem a ver com a questão do tempo.
né? É uma coisa que você acha ou você não acha. E se você não achou, é frustrante, é muito frustrante. Você passar anos e anos e anos desenhando, estudando, vendo, consumindo, se sentindo inspirado e você não conseguir chegar naquele lugar. Mas é o processo. E o processo de maturação, ele vai de várias referências que você tem na vida. De filmes, de música. Você junta diversas coisas para chegar a um resultado. Isso. Quando você não tem esse tipo de coisa, qual é da onde tirou isso, né? Chega justamente no início, as pessoas estão apagando o processo. Exato. Tá? Porque eu acho que parece uma grande brincadeira, uma quase mágica. Recentemente a gente viu assim, uma inundação de imagens com base na estética do estúdio Ghibli. Como é que isso fica? Isso é legal? Isso é correto? Ou é uma brincadeirinha aparentemente inocente, só que eu acho que incorre uma porção de coisas. Quer dizer, a estética do estúdio Ghibli, quantos anos de maturação teve? Quantas dores foram necessárias? Quantas noites viradas? E aí, de repente, a gente está esvaziando esse processo. Tá? A polêmica criou por causa do estúdio Ghibli, porque é familiar a todo mundo. Sim, mas você tem Pixar e etc. Não, e tal. já tinha vários estilos que já estão sendo recriados. Né? Andy Warhol, por aí Só vai. que o problema é que quando chegou um ponto de que o estúdio Ghibli foi copiado dessa forma, furou a bolha. Então, é uma arte familiar, são histórias atemporais que tocam as pessoas de diversas formas e que... Como é que a inteligência artificial pode chegar e fazer uma coisa dessa? Então eu entendo esse ponto. O próprio Miyazaki, ele não gosta de usar computador, tudo ele faz no acetato. Tem diversas questões ali. Agora, quando chegou nesse ponto, as pessoas começaram a se questionar. Poxa, quer dizer então que eu posso fazer uma animação? E aí pegaram várias cenas eu acho que eu mandei para você, umas cenas da política mundial e transformaram em estúdio Ghibli. É isso. Entendeu? Qual é a alma disso? Eu sei, mas eu fico me perguntando às vezes se não é parece um miquinho amestrado, coitado do miquinho, tá? Sim, mas um animalzinho amestrado, você bate palma. E quando na verdade você, por imagem, você tem um gasto de água, por exemplo, mais de 10 litros de água, e a gente fica brincando desse negócio como se fosse o Miyazaki específico, ele tem uma coisa interessante nisso, porque eu acho que muito dessa coisa do estúdio Ghibli, e eu vi muitos amigos politizados meus fazendo em tese, assim, pessoas alinhadas mais à esquerda, que são muito críticas disso, fazendo, e assim, é uma produtificação, é uma forma de produtificar além do que a gente tinha acesso antes. E eu lembro quando saiu o filme dele em 2023, se não me engano, 2024, não lembro, acho que 2024. Saiu o filme novo dele, que ele ficou 10 anos fazendo. 10 anos. Sim. Uma coisa impossível de acontecer nesse cenário hoje em dia se você não é o Miyazaki. Se você não é um dos artistas tinha mais que ser o Miyazaki para fazer isso. O cara que tem respaldo para ficar 10 anos fazendo um filme é só ele. Que já é muito triste, diga-se de passagem. Ele tem os personagens que eu vi comentários na época dizendo que eram feitos para vender boneco. E é engraçado porque ele fundou esse tipo de personagem antes de existir boneco disso, basicamente. É uma inversão quase, uma cobra comendo o próprio rabo, digamos assim. Ele cria esse tipo de personagem, ele tem essa visão desse tipo de companheiro, um companheiro pequeno, que conversa com uma linguagem mais divertida, mais leve, para fazer um contraponto a coisas mais sérias, porque ele é muito, muito afiado nas críticas dele, por exemplo, Miyazaki, né, desde Náusea, que é dos anos 70. Maravilhoso. Você já tem essa presença de uma coisa um pouco mais fofinha, mas também fazendo contraponto a um cenário de apocalipse climático quase, que é basicamente a história do filme, que é uma coisa super relevante. E aí você percebe que essas coisas são muito populares, e aí começa a se fazer bonecos disso e transformar em produto, e transformar em commodities, né? E aí só um parêntese nesse assunto, tem um livro muito bom chamado The Enemy Machine, Thomas Lamarre, que fala desse processo de produção e tal, é bem técnico de animação, mas ele menciona que um próximo estágio desse processo de criação de personagem é o fim da narrativa. Então a gente não tem mais personagens que você se apega a eles pela narrativa, por exemplo, Luke Skywalker. As pessoas amam o Luke pela história dele, né? Sim. E você parte para personagens que você consegue decompor em signos. E na animação seria, por exemplo, a orelha de gatinho,
sei lá, o dentinho para fora, o rabinho, que eu já vi muitas vezes em feira, por exemplo, sempre tem. Você cria personagens que podem estar em qualquer lugar ao mesmo tempo, porque eles são produtos. Eles são coisas para serem vendidas e para serem projetadas para as pessoas. Entendi. Então eu acho que essa coisa do Estúdio Ghibli, do filtro, ele é só uma forma nova de você produtificar uma coisa muito subjetiva sua, que é uma coisa íntima, que é a sua relação com o filme, que é uma coisa que só você tem. Você assiste um filme do Estúdio Ghibli, só você vai sentir as coisas que você vai sentir em relação ao que você está vendo. Vocês dois me apresentaram o Estúdio Ghibli. Eu lembro de ver o Viagem de Chihiro quando eu era mais novo e me tocou bastante. É maravilhoso. Eu voltei a animar e, enfim, foi uma super influência, assim. Eu acho que ele é o grande artista. Mas a partir dessa questão dessa pulverização do Miyazaki, mas isso funciona como uma espécie da ponta do iceberg. Não se resume. Mas é o seguinte, entendemos que essa estética é uma estética que evoluiu, né, coletivamente no Japão. Primeiro vai no mangá, depois passa para o anime, e parece que foi refinada a estética do Ghibli. Né? E como é que fica isso? A gente joga fora, todo mundo passa a ter direito autoral sobre isso. Como é que... Aonde estaremos? Parece um roubo histórico, né? É um roubo histórico. É uma coisa que... Só que, assim, como é que você vai sequer perseguir algum tipo de... Não há como perseguir. E no Japão, as leis de direito autoral, no Japão especificamente, elas são muito... Para esse nicho específico, né? Eles são muito focadas no autor, muito por causa da indústria de mangá. Então, a indústria de mangá tem um ecossistema, digamos assim, que você tem um criador só, que geralmente é o dono da propriedade intelectual daquilo, né? Então, tudo de merchandise, boneco, não sei o que, isso vai para a pessoa. E eles acabam ficando um pouco fragilizados em outras áreas, por exemplo, animação. Porque a animação, o criador é o Miyazaki, mas é do estúdio Ghibli, que por sua vez é de uma distribuidora X. E aí você tem... as pessoas não sabem muito bem como é que é o processo de criação de animação, mas não é aquela como é no cinema tradicional, que a figura do diretor faz tudo. Né? 2 exemplos. Ghost in the Shell, que é do Masamune Shirow, que fez o mangá, só que o diretor foi aclamado pelo anime de 95. E se você pegar Evangelion, que quem escreveu o mangá foi o Yoshiyuki Sadamoto, mas quem fez o anime foi o Hideaki Anno. Todo mundo fala da obra dos animes do Hideaki Anno, não fala do mangá. O mangá tem uma direção X, o anime tem uma direção Y, mas todo mundo fala da direção do anime. Então, existe essa discrepância, né? Então, como é que você resolve isso? Inclusive vai sair um Ghost in the Shell novo. Isso, agora. Exatamente, baseado no Masamune Shirow. O Miyazaki, ele fez Nausicaa, primeiro ele fez o mangá para juntar dinheiro para bancar o estúdio para fazer o filme. Então, ele é o autor do mangá e do anime. Ótimo. Vários filmes também são assim dele. E aí depois ele começou a ter a fama e tudo mais, e começou a ter a propriedade intelectual de tudo. Mas ele é um. Você pensa um ou outro que conseguiu chegar nesse ponto. E isso no Japão. Como é que você consegue rastrear que a pessoa copiou um determinado pedaço de uma arte? Qual foi? Você não consegue. É aí que cai, isso que é o exemplo do quão nefasto é a coisa do estilo Ghibli. Porque é isso, não é direto. Você não pagou ninguém do estúdio Ghibli para fazer e você não fez a sua versão, uma coisa sem dono, uma coisa anônima. Alguém fez, o robô fez o estilo Estúdio Ghibli, que é basicamente isso, assim. E aí os argumentos, assim, pelo bem da discussão, eu vou falar alguns, mas eu acho todos idiotas, que é a coisa do, mas o artista é o cara que escreve no robô o nome da... Tipo, ele tem que fazer um prompt, né? Prompt é o... Tá vendo? Sim. É o que você põe pra sair aquela coisa. Você tem que treinar o robô, você tem que... Cara, sabe? Não. Eu acho que as pessoas que fazem isso, elas... Não existe um overlap, digamos assim, uma sobreposição entre pessoas que se importam com tudo que a gente está falando
e pessoas que defendem esse tipo de Concordo postura, com sabe? você. Não existe Não existe uma É. congruência. Não existe uma Não congruência, são dois mundos totalmente separados. Eu queria trazer um pouco para essa coisa de arquitetura, porque eu andei experimentando várias inteligências artificiais e você tem produtos para várias coisas. Eu acho muito legal, talvez, para resolver um estacionamento. Sim. Tá? Então, tem algumas coisas em arquitetura que são aquilo, né? O estacionamento ele tem que ser a coisa mais lógica e ótima Que é possível. resultado. Que é resultado. Resultado. Né? Só que Autodesk coloca isso, né? O ArchiCAD coloca outras opções, principalmente a Autodesk Forma, que ele meio que vai te dando já, você vai desenhando, ele vai gerando apartamento interno, mas é engraçado, porque aí eu fui analisar o resultado daquilo. Insolação zero, clima europeu, cultura de apartamento europeia, americana. Sabe como é que é? E o problema é que se a gente coloca isso na mão de um jovem, ele vai achar que está muito bom. Exato. Resolvi. É a mesma coisa que colocar o Revit no primeiro período de arquitetura. Já faz o corte automaticamente. Estou me dando bem, mas se você não sabe o que está fazendo, está tudo errado. Né? Eu lembro quando algumas escolas de arquitetura começaram a dar BIM, né? Revit, ArchiCAD, já nos períodos iniciais, a garotada ficava limitada como se fosse uma caixa de Lego. Agora, que janela eu vou botar? Só tem essas três, estou sem tempo, vou escolher essa aqui. E então ficava brincando de Lego, ou então brincando de Barbie. E, cara, isso eu acho que traz um problema enorme. Além do mais, se você aceita uma arquitetura dessa de IA, como é que fica a responsabilidade técnica? Sabe? Onde mora essa questão jurídica? Né? Antigamente, eu falo antigamente porque isso mudou aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro. O projeto de arquitetura, ele tinha que ter porta, janela, ele tinha que ter as divisórias, a Sim, pessoa que divisão avaliava interna. via todos aqueles elementos, então fazia cálculo se a janela estava proporcional ao cômodo. Ao cômodo, e por aí vai. Exatamente. Hoje a questão em de dia, saúde. Hoje em dia, não é mais assim. São manchas, são retângulos. Que eu acho bom, tá? Para quem sabe fazer projeto. Para quem sabe fazer projeto, Para quem está acima da IA. Para quem está acima da IA. A partir do momento que as pessoas que não estão nesse patamar vão começar só a fazer projetos quadradões, porque é o que a prefeitura pede, então acho que aquilo ali é o necessário. Quando a arquitetura, quando a arte é muito maior. Não é só entregar na data, não é só usar, eu quero um quadro que usa muito verde e muito azul. Não é só isso. Então, as pessoas elas vão começar a cada vez mais diminuindo o grau de exigência, o grau de buscar, de inventar, e o resultado vai piorando cada vez mais. Esse é o cenário. Eu fico com a sensação que até tudo que a gente falou em relação à arquitetura também acaba caindo nesse lugar de adequação, né, e não de propósito. Sim. No sentido de que você... Uma coisa, eu não sei se é assim na faculdade de arquitetura, mas em design, por exemplo, principalmente mais animação e ilustração, é muito comum o erro... Não erro, mas o processo de você confundir o prazer de consumir com o prazer de produzir. São coisas completamente diferentes. Não, na arquitetura é menos. Então, mas existe assim, um pouco. Você vê um filme animado, você vê um filme Estúdio Ghibli, você pensa, eu quero jogos, fazer isso. né? Você joga um jogo, eu quero fazer jogos. São coisas completamente diferentes, completamente diferentes. E eu sinto que essas coisas, quando elas são produzidas, não são produzidas como um reflexo de um estilo, elas são produzidas como uma expressão. Então, a arquitetura também é uma forma muito importante de você demarcar lugares, de marcar culturas, assim, lugares que você mostra um prédio, um lugar, você sabe exatamente que lugar do mundo a pessoa está. Exato. E em que momento daquele lugar do mundo a pessoa está, basicamente, né? A gente ficou falando da Bauhaus, por exemplo, que veio a ser super influente, mas você vê ali uma coisa propositiva, que antes de se tornar a norma, a coisa que todo mundo vai absorver e querer imitar, era o estranho. Era o diferente, era o que ninguém tinha sugerido ainda. Mas eu ia te fazer exatamente essa pergunta, porque a IA ela pode oferecer novas possibilidades e novas ferramentas, ou seja, quase que uma ruptura com o passado.
E existe uma comparação, por exemplo, com essa questão do desenho industrial, dessa virada do artesanal, né, do século XIX para o industrial no século XX? Você vê isso, algum paralelo? É possível? Eu não acho que seja necessariamente um paralelo, porque eu acho que a gente nunca tinha, naquela época a gente não tinha o nível, primeiro, de exploração, talvez, nessa área específica, claro que a gente tinha, estava no vento em popa do imperialismo e tudo, mas a gente não tinha nesses meios criativos, que até, posso estar falando besteira, mas eram mais classe média, assim, menos acessíveis no geral, você tinha uma experimentação maior e essas ferramentas elas serviam exatamente para experimentar para os artistas e arquitetos e designers e tal. Até, se não me engano, o Bauhaus que meio que funda a ideia do designer, basicamente. Sim. A coisa que você parte. Sim, ela consolida, eu acho. Consolida, tá? o artesanato com a indústria. Você junta as duas coisas e dá o design, basicamente. Posso estar falando besteira, mas eu vejo dessa forma. E eu acho que hoje a ideia de que isso é uma ferramenta a ser usada pelas pessoas, eu acho que ela não leva em consideração a estrutura que existe por trás dessa ferramenta, as intenções por trás dessa ferramenta, que é uma coisa que até conversa um pouco com rede social, por exemplo. As redes sociais, a forma de se usar elas é nociva para o ser humano. Assim, elas são por design nocivas para o ser humano, para a relação social, para a autoestima, para auto-entendimento de si. Para autoestima é destruidor, porque você se compara com as pessoas você com coisas fakes do mundo inteiro, né? Por exemplo, o Twitter tem o sistema de você quote tweet, né? Que você responde em cima do tweet. Aquilo, quando ele é usado da forma que ele foi planejado, ele gera um atrito. Ele não é uma coisa para você. Você não vai comentar o que você concorda, porque você não tem nada mais a dizer. Mas se o que você discorda, você vai fazer, sabe? Você cria uma falta de boa fé, digamos assim, nas conversas, uma falta de que é o que, se você botar duas pessoas totalmente diferentes numa sala, elas vão procurar as coisas que elas têm em comum. Sim, sempre. Fato. Isso é um instinto humano Fato. de você tentar. Você é o mais generoso possível, você é o mais flexível possível quando você está conhecendo alguém, porque você quer esse contato. E a rede social é o oposto disso. Por design. E as ferramentas de por design não podem, na minha opinião, elas não podem ser usadas assim, nesses contextos que eu falei desse quadro, por exemplo, esse tipo de uso. Elas não têm um valor que respeite a expressão do artista e todas essas coisas que eu falei de tempo, de produção, a questão das obras roubadas também, que já é um grande imperativo por si só. E me lembra muito uma frase muito foda do Orson Welles, que ele fala que ele não aguenta mais homenagens em filmes porque já tem homenagem suficiente no subconsciente da pessoa. Então não quer ver nenhum filme homenageando ninguém. Uma referência a tal cara. Eu amo esse diretor, eu botei uma cena igual. Não precisa, porque o fato de você amar o diretor já faz com que o seu filme seja uma homenagem a ele de alguma forma. Entendeu? Porque é assim que a gente absorve as coisas. Eu acho que isso aí abre outra sala. É a obrigação do novo o tempo todo. Quando na realidade nós somos um produto da nossa história, do nosso passado. Entendi. Mas eu acho que vale a pena até a gente discutir em outro podcast essa ideia. Né? Como a gente evolui. Né? Dobra o cachê, não tem problema nenhum. Não, vou contar uma história assim, que eu acho que é muito típica de IA. Né? Há um tempo atrás eu fiz uma pergunta para mim mesmo, se é possível você entender como é que as cidades se desenvolvem e se é possível prever cenários para o futuro. Eu sou convicto que sim, depois a gente faz um podcast sobre esse assunto. Sobre como você enxerga o futuro com uma altíssima carga de probabilidade. Gente, aqui não tem Nostradamus, não tem meteoro, se vier meteoro. Né? Mas cientificamente como é que a gente faz isso? Então tem uma série de indicadores econômicos, macroeconômicos, né, biológicos. Quando a gente faz o cruzamento de tudo isso, a gente consegue uma coisa linda. E eu quis transformar isso quase num software. E estava desenhando um algoritmo, uma sequência de passos que você deveria avaliar para criar isso uma metodologia específica. Mas tem um momento que você começa a analisar para onde a cidade vai expandir. A indústria, você sabe para onde vai. A habitação. As pessoas, escolher onde vão morar, principalmente para quem tem um pouco mais de poder aquisitivo,
é a coisa mais difícil, porque é muito humano. Eu quero essa vista, eu pago essa vista, mas eu ando, sei lá, alguns quilômetros. Não, eu prefiro morar perto por causa disso. Esses valores são complexos e são imparametrizáveis. Tá? A escolha humana. Aí eu esbarrei. Exatamente. Subjetivo. E eu vi que, para mim, era muito lógico, tá certo? Para mim era muito lógico essa compreensão, só que era muito difícil colocar isso num software. Esse parâmetro de quanto vale a vista, quanto vale o tempo, quanto vale o sossego, quanto vale o silêncio. Eu senti muita dificuldade nisso. Eu acho que entra numa coisa, por que vale a vista? Né? Às vezes a Sim. pessoa... Você quer a vista por pro quê? mar, por quê? Às vezes é porque daquela vista pro mar você consegue ver uma ilhazinha ali que te lembra alguma coisa que você gosta. Aí tem, o histórico da pessoa que valoriza determinadas coisas. Que é uma coisa que eu gostaria que as pessoas que têm esse interesse numa área criativa valorizassem mais, que são as pequenas coisinhas delas, assim, eu acho isso muito importante. Por exemplo, a série Dark Souls, que é um grande clássico de videogames, né, que inaugurou essa estética, digamos, shakespeariana. Shakespeariana, verdade. O texto é super vago, super esquisito. Você não entende porra nenhuma quando você joga. Você tem que jogar 5 vezes para entender. É tudo enigmático. E dá para entender? Eu não joguei nem meia vez. Não, que o ponto que as pessoas... Muitas pessoas absorveram essa estética, que é muito interessante, é muito poético, muito bonito. Não é utilitarista no sentido que ele não usa os personagens para explicar a história para você. É uma coisa muito bem feita. Não tem seta indicando para onde você tem que ir, não tem uma explicação mastigada do que você tem que fazer. E aí na fala especificamente... Agora a gente vai ter que fazer outro episódio, vai triplicar o cachê. Sério. Porque eu achei esse detalhe muito legal, eu sou muito fã desses jogos. Vocês dois me ensinam a olhar isso. Eu descobri que o motivo do inglês ser tão esquisito, os jogos são japoneses, todos esses da From Software. E qual o nome do diretor? Do Miyazaki. Só que esse é o Hidetaka Miyazaki. É o primo dele, Ele falou que ele gosta dessa estética porque lembra as revistas que ele tentava ler em inglês quando era mais novo. E ele não entendia nada. Então ele tinha um sentimento de mistério, de investigação ali que ele trouxe. Então não é uma coisa que você ensina, sabe? Você não ensina impressionante isso. como uma emoção pessoal, quase que uma frustração, um erro, se transforma exatamente uma incapacidade dele. Um sucesso mundial. Exato. Porque ele premiadíssimo. Uma experiência estética que ele teve, uma estética no sentido pleno da palavra, assim, uma experiência sensorial ali e transformou isso, passou isso adiante na criação dele. Um exemplo bobo também, Pokémon. Por que Pokémon foi criado? Porque Eu tenho uma interpretação erótica sobre isso. Não. Porque ele caçava besouro quando criança, no jardim de casa. O histórico do Pokémon, da vida dele, ele criou um jogo em cima disso. E criou uma máquina de fazer dinheiro, as crianças adoram e tudo mais, mas foi o histórico dele. Foi a leitura dele da infância, assim como Miyazaki, assim como outros, que passavam a ter um olhar diferente, criaram um produto em cima daquilo. Que não dá para IA criar. Não dá para criar, a IA reproduzir. Não dá. A IA, trazendo só um ganchinho para arquitetura que me ocorreu, que existe essa discussão também, e aí eu estou fazendo mais uma pergunta como leigo, sobre, por exemplo, a arquitetura soviética, que era muito similar. A crítica, né, que se fazem de que era tudo igual. E tem alguns momentos. Existe esse sentimento, assim, o que chega a mim, né, ocidental, leigo e tal, é de que existe essa repetição. E ao mesmo tempo eu sinto que a IA jamais conseguiria fazer um projeto assim, porque esse projeto é exatamente, assim como a gente tinha comentado da Bauhaus, também tinha esse horizonte de acesso geral, digamos assim. Não é a precarização, não é a repetição por utilitarismo para a cidade, é uma repetição com um objetivo, né? Mas aí você pode... Eu acho que você trouxe muito bem esse assunto, porque eu vou fazer um paralelo da IA com um estilo internacional modernista de massa e de pior qualidade. Não é um modernismo, a arquitetura moderna,
uma expressão alto nível. Mas o que a arquitetura moderna trouxe de pior, que foi justamente a homogeneização e a pasteurização. Então você estava comentando desses edifícios residenciais de Moscou, lá em São Petersburgo. Não. Tem arquitetura soviética de excelente qualidade, tá? Excelente qualidade, principalmente a mais antiga da década de 20, quando eles estavam tentando inventar uma nova estética da Revolução. Mas o que a gente está falando, principalmente do período stalinista, é onde você tem que construir muita coisa e para habitar muita gente, que até faz um certo sentido, mas é um modelo que, na verdade, foi disseminado pelo mundo. Aqui a gente tem vários conjuntos habitacionais. Tá certo? Então, é o que a gente vai chamar de modelo caixa de pombo, que são os edifícios com as mesmas janelas, com as mesmas caras. Eles acontecem aqui, na Alemanha, na China, na União Soviética, na Romênia, nos Estados Unidos. Tá? E esse modelo tão descaracterizado de humanidade, apenas uma coisa pragmática, né, da caixa de pombo, ele deu tantos problemas e ele começou a causar, inclusive, tantos problemas, acentuar problemas sociais de comportamento, que nós tivemos o Prudhoe Eagle demolido em 1968, salvo engano, que é exatamente num lugar que ninguém aguentava mais viver. Isso aconteceu nos Estados Unidos, e é o símbolo da arquitetura, desse tipo da morte desse tipo de arquitetura. Tem até um documentário no YouTube muito interessante sobre Prudhoe Eagle, a demolição. E eu sou completamente a favor de demolir todos esses edifícios que não têm a menor característica de humanidade. E essa é a questão. Talvez se a IA fosse tentar resolver, eu acredito nisso, fosse tentar resolver o problema habitacional, ela ia propor exatamente isso. Exato. E quando a gente não tem um componente humano, da questão da customização, do contexto, do lugar, da humanidade, da história, que você só consegue capturar pelo processo, você está condenando tudo que você está fazendo. Mas então como é que chegaram nesse lugar sem a IA? Faltou humanidade? Não, faltou humanidade, exatamente. Ou seja, é um pensamento quase é um pensamento, eu vou dizer, construção, não arquitetura. Ou seja, o que eu preciso fazer para a coisa, método mais barato. E, gente, eu já provei que a gente consegue fazer barato e bom. E aí o que barato e massificação. É uma das bandeiras da Bauhaus também. Não abrir mão disso. Você ter na vida do trabalhador, ele ter acesso à beleza nesse sentido, a coisa interessante, uma coisa exatamente no bom desenho com essa humanidade e que seja produzido de forma acessível. Mas o paradoxo da Bauhaus é que essa massificação ela acabou se transformando numa grife. E muitos itens da Bauhaus, que eram para ser massificados, todo trabalhador ter acesso a um ótimo desenho, ótimas soluções de produtos, se tornaram produtos caros. Né? Enquanto a patente ainda estava vigente. Né? Uma curiosidade só em relação ao que o Murdoch falou, é o mesmo arquiteto das Torres Gêmeas. Olha, é uma ótima nota. Minoru Yamasaki, hoje só está dando Japão. Só está dando japonês aqui. É o mesmo arquiteto. Gente, eu vou encerrar essa conversa hoje. Já temos mais 2 podcasts aí vindo. Né? Vai triplicar o cachê do Tomás. Né? Isso aí. Fala com o meu agente. Tá, então eu me despeço aqui. Pablo, fala com o pessoal. Foi um prazer, mais um episódio. Curte, comente, compartilhe. Estamos aqui para abrir sempre os assuntos e conversar com vocês e trocar a experiência do ponto de vista do arquiteto em relação a diversos assuntos. Anime, Dark Souls e arquitetura. Porque tudo o que a gente faz, né? Então, de certa forma. Arquitetura, design e jogo. Exato, isso aí. Tomás, muito obrigado pela participação. Muito obrigado por ter me chamado, adorei o papo. Eu acabei de escrever sobre esse assunto para a newsletter Wanda, saiu tem algumas semanas, e se você acha que eu não falei tanta besteira assim, só seguir a minha newsletter Mola, M-M-Ola, que é o nome do peixe-lua, olha só, que é um peixe que eu gosto muito. O nome científico dele é Mola-Mola, aí fica 2 M's. Entendeu? Eu vou deixar só para explicar. uma legenda. Melhor. Perder mais tempo ainda na sua vida. Grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.